Segundo a Organização Mundial da Saúde, a ansiedade é considerada como o principal transtorno emocional de nossos tempos. Só no Brasil, há cerca de 10 milhões de brasileiros com algum tipo de transtorno de ansiedade, como síndrome do pânico, transtorno obsessivo-compulsivo, estresse pós-traumático e fobia social. A ansiedade estimula o indivíduo a entrar em ação, porém, em excesso faz exatamente o contrário, impedindo reações e prejudicando o nosso funcionamento psíquico-mental e somático-corporal. É considerado um distúrbio quando ocorre em momentos que não se justificam, ou quando ela é tão intensa e duradoura que atrapalha a vida do indivíduo. Os transtornos da ansiedade são doenças relacionadas ao funcionamento do corpo e a experiências de vida. Identificar os fatores que deixam um profissional ansioso e estressado é primordial para lidar com a ansiedade e fazer o tratamento adequado. A ansiedade, ela é um sentimento humano. Não existe vida sem ansiedade. Ansiedade é uma emoção natural e que, na verdade, é o que nos faz crescer, é o que nos faz conseguir cada vez objetivos maiores. Ansiedade, para mim, é o fechamento da revista, da noiva principalmente, né? Que são quase 300 páginas, uma por ano. Então, assim, são muitos detalhes. Sempre tem. Fechamento é sempre, de qualquer revista, até as menores, gera ansiedade. Mas eu acho que às vezes a gente tem que ter isso, a gente tem que ter muita energia, tem que ser meio frito, assim, vou dizer dessa forma, porque senão você não consegue fazer o seu trabalho a tempo. Você fica querendo, a ansiedade de você querer dar a notícia da melhor maneira, de conseguir os entrevistados, de conseguir a melhor foto, de conseguir o melhor ângulo da reportagem. Teve recentemente o caso daquele menino que foi encontrado no freezer, que os pais deles eram africanos e ainda estão foragidos, e eu consegui uma imagem, a última imagem do menino em vida e o pai transportando o corpo do menino no freezer dentro. E eu consegui essa imagem e nenhuma emissora tinha. Então, logo depois que a gente conseguiu e deu no Brasil Urgente, as outras emissoras começaram a correr atrás e tal. Então, aquele dia, que é o fato mais recente que eu me lembro, quando eu cheguei em casa, eu estava extremamente assim, agitada e com uma ansiedade que eu não sabia nem pelo que era, porque a ansiedade já deveria ter passado, né? Numa hora dessa, já fiz, já acabou, já foi. Eu fui fazer uma matéria no Butão, eu fui o primeiro a entrar no Butão, que é um país que fica entre a Índia, o Tibete e a China, e consegui fazer a matéria, e voltei, mas a ansiedade onde estava, que eu queria ser o primeiro, e eu não sabia se tinha entrado outro junto comigo antes de mim. A ansiedade é uma emoção natural que nos faz querer atingir grandes objetivos, mas quando ela é considerada patológica? Confira. O grande problema é quando esta ansiedade chega no nível onde nós estamos com o bom, o muito bom, a excelência, e aí exagera e quebra. Aí a pessoa passa a ter a ansiedade patológica, no qual ela vai ter um sofrimento grande, com muita preocupação, muita tensão, somatização com dores de cabeça, dor nas costas, gastrite, problemas de pele, dores articulares, insônia, inquietação. Acho que a ansiedade ela mexe com tudo, ela vai desde o seu lado profissional com o seu pessoal. O meu pessoal ela afeta muito, eu tenho 28 anos e aí um dia estava me sentindo um pouco mal, fui para um médico procurar e notei que eu estava com a pressão alta, né? Ele falou, você tem 28 anos, está com pressão alta, e aí você vai buscar o diagnóstico, e exatamente foi isso. A causa dessa pressão alta era a minha ansiedade. Ansiedade, sentimento humano. Para a ansiedade, transtorno mental, transtorno ansioso, é quando essa ansiedade ela atrapalha as suas atividades do cotidiano. Então você não consegue mais trabalhar, você não consegue mais se relacionar, você não consegue mais fazer as coisas do dia a dia. Muitas vezes, até pela própria ansiedade, começa a fazer abuso de alguns medicamentos para diminuir a ansiedade e outras pessoas fazem abuso de álcool ou outras drogas para amenizar a ansiedade. Aí a ansiedade deixou de ser benéfica e passa a ser prejudicial ao profissional, no caso o jornalista. Como esse desconforto ele acontece com sinais clínicos bem evidentes, são eles: taquicardia, você sente o coração disparado, você vai sentir a boca seca, um tremor nas extremidades, principalmente na mão e nos braços, uma sensação de suor, mas é um suor frio.
Você pode sentir uma sensação de parestesia, que é o formigamento. Pode formigar várias partes do corpo, pode formigar o corpo inteiro. A sensação de que a cabeça está leve, o pensamento está flutuante. Um desconforto no peito, como se fosse uma opressão, uma dor forte no peito. E você pode sentir náusea, vômito, isso pode dar diarreia, dores inespecíficas como dor de cabeça, dor nos ombros, no pescoço, dor lombar, dor nas pernas, são dores inespecíficas, elas caminham pelo corpo, também são sinais de ansiedade e a ansiedade ela vem sempre acompanhada de um sentimento de angústia, de opressão, da perda do controle. Então a associação de sintomas físicos que eu citei, com essa sensação do desconforto geral, ansiedade, angústia, opressão, sentimento de sobrecarga, é o que compõe um quadro clínico da ansiedade. De acordo com o Decreto-Lei número 5.452, que aprova a consolidação das leis de trabalho e da 11ª Seção dos jornalistas, a duração normal do trabalho dos empregados compreendido nesta seção não deverá exceder de 5 horas, tanto de dia quanto à noite. No entanto, a rotina pesada e estresse são as palavras que os jornalistas conhecem bem, faz com que cada vez mais tenham uma qualidade de vida que não é considerada normal. O jornalista lida constantemente contra o tempo. A ele cabe várias funções dentro do seu veículo de atuação, onde gera um grande acúmulo de trabalho. Trabalham constantemente sobre estresse. Dele é exigido que tenham um domínio de mais variados tipos de linguagem e informações. A grande demanda dos veículos de comunicação lidam hoje em dia com um profissional multiplataforma. Ele tem sobre si, além do acúmulo de funções, a obrigação de se atualizar constantemente, estar atento, ser ágil, criativo e versátil ao mesmo tempo. Com o tempo, esse universo de informações e a rotina pesada faz com que o profissional acumule vários tipos de transtornos, que acabam dificultando sua vida social, profissional e até pessoal. Mas para o jornalista, onde a notícia, seja no papel escrito, seja online, seja na rádio, seja na televisão, qualquer meio de comunicação, sempre ele tem que dar a notícia de imediata. Respira a notícia, tudo para você é notícia. E aquilo é aquela busca, qualquer profissão, eu acho que quando você quer dar o melhor de você, você pensa naquilo 24 horas. O jornalista é isso. A velocidade da informação hoje em dia deixa a gente mais ansioso, porque nós temos cada vez menos tempo de apurar uma matéria, de apurar uma notícia, embora nós tenhamos todas as mídias disponíveis para a gente, WhatsApp, Facebook e tal, e fazer apuração e querer dar aquela informação com mais rapidez. A carga horária de um profissional da área jornalística é considerada baixa de acordo com as funções que ele exerce no seu dia a dia. Em tempos de crise, muitas demissões ocorrem, o que acaba sobrecarregando outros profissionais. Pelo Sindicato de Jornalismo, a gente trabalha 7 horas. Mas, muitas vezes, isso não é válido, né? Porque num outro programa que eu trabalhava, na mesma emissora, eu chegava a trabalhar 16 horas por dia. O jornalista, ele não trabalha diretamente numa vida de rotina. A rotina do jornalista é não ter rotina. Então ele é uma pessoa que tem que estar, dependendo da natureza da inserção dele no mercado de trabalho, ele tem que estar pronto para fazer uma viagem repentina, para interromper alguma atividade em família, alguma atividade social, para cobrir uma matéria, cobrir uma reportagem. Então isso pode ser encarado pela pessoa como uma sobrecarga. Devido à rotina e às preocupações do jornalista, a ansiedade deixou de ser algo benéfico para ser prejudicial à saúde. Eu não sei quando é que eu vou entrar no dia seguinte, que horário eu vou fazer no dia seguinte. Eles me avisam o meu horário, por exemplo, 9 horas da noite do dia anterior. Eu não sei se eu vou entrar 5 da manhã, 6 da manhã, 10, 1 hora da tarde, eu não sei. E isso acaba atrapalhando o nosso dia a dia. Eu não sei que horas que eu vou comer, eu não sei, às vezes, a hora que eu tenho que dormir, e eu me perco. O meu relógio biológico fica extremamente louco por conta da correria do dia a dia. Então, em alguns grupos, por exemplo, de WhatsApp que nós temos de jornalismo, as informações são tão desencontradas, elas acontecem num viés praticamente ao mesmo tempo, e que acaba deixando a gente ansioso pela busca da informação, e às vezes acaba acontecendo 2 erros. Primeiro, de você não passar a informação correta, e segundo, de você não apurar direito. E isso
gera tanta ansiedade em quem lê quanto quem faz? Primeiro que amar a profissão, né? Porque ser jornalista não é fácil, é uma profissão desgastante, não é uma profissão valorizada. Eu acho que a gente não seja valorizado. Você vê as pessoas, né, falando super mal da mídia, essa mídia vendida, e aí eles te rotulam já como uma pessoa que se vende. Eu acho isso muito chato. E assim, você como jornalista, quando alguém te questiona, você viu o que aconteceu? E você não tem aquela informação, a sua credibilidade com aquela pessoa que te questionou vai cair. Então você tem que estar por dentro de tudo. Você viu a Operação Lava Jato? Eu não vi, não quero saber. Como é que aquela pessoa vai te interpretar? Nossa, o cara é jornalista e não está nem aí para a Operação Lava Jato. A grande demanda que nós temos hoje é a redução de quadro de funcionários, de quadro de jornalistas. Então você acaba sendo multifuncional e isso sim te deixa mais ansioso e teoricamente mais estressado, mais cansado e acaba gerando problema de saúde. Então você tem um problema assim, o seu piso salarial é muito ruim. A gente não tem um sindicato que briga pela nossa categoria. Então você fala de um piso no interior, você vê um jornalista formado, o cara é um bom jornalista, é um cara que trabalha pra caramba, a empresa não vai pagar hora extra, porque não paga hora extra pro jornalista. Você tem que ficar ligado 24 horas, quer dizer, você não está fisicamente lá, mas se a sua fonte está te ligando, você está passando ocorrência, você está falando o que está rolando, você não está recebendo por isso. Foi no mês que eu me formei, caiu o diploma. Eu não sabia o que fazer. Tendo notícias piores desde aquela época. Naquela época a gente falava, nossa, para onde que a gente vai? O que eu vou fazer? Teve gente que saiu, falou, não, vou fazer logística, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas eu acho que a constante atualização, os constantes... eu acho que buscar aquilo que a gente quer mesmo, eu acho que supera qualquer tipo de crise. Eu acho que essa foi a minha primeira ameaça de morte, assim, mais na cara. Eu fui para Piracicaba, fui fazer uma matéria lá. Alguém tinha enviado um vídeo para nossa redação de um policial militar batendo num mendigo até a morte. Ela falou que não ia gravar, que não queria gravar e tal, que ele não ia falar sobre isso porque ele tinha que levantar o nome dos caras e tal. E quando eu falei, não, tudo bem, se o senhor não quiser falar, eu já estava meio assim. No final, ele apertou a minha mão, assim, torceu a minha mão, ele não apertou a minha mão, ele torceu minha mão e falou para mim, olha, eu sei onde você trabalha, você pode estar trabalhando, voltando para casa sozinha, você é uma moça, deve andar de carro sozinha, então acho que você tem que tomar muito cuidado daqui para frente. E ao pisar nessa cidade, eu vou ser avisado que você está aqui. A síndrome de burnout atinge profissionais que lidam direto e intensamente com o esgotamento mental. Essa doença é um gancho da ansiedade frequente no ser humano. O nome burnout vem devido ao termo queimar-se, onde no Brasil, a Lei nº 3.048, de 1999, reconhece a síndrome de esgotamento profissional como uma doença do trabalho. A síndrome de burnout é um distúrbio que tem como principal característica o estresse e a tensão causada pelas condições de trabalho tanto física e emocional. Mas como essa doença afeta um profissional? O burnout ele é uma síndrome onde eu tenho um quadro ansioso, um quadro de desajuste relacionado ao ambiente de trabalho. 1/3 das pessoas desistem das profissões porque não têm condições. 2/3 prosseguem, mas desses 2/3, 1/3 ainda é com muito sofrimento e com muita penalização para a própria saúde, tanto física, mental, emocional, com prejuízo na família, no social, nas realizações, enfim, bastante prejuízo nós temos quando a pessoa é acometida por burnout. Elas podem ser da esfera da expectativa não correspondida, né? Eu fiz uma faculdade, eu me formei, eu acho que eu estou pronto para encarar o mercado de trabalho e eu projeto então nesse trabalho sonhos, expectativas e desejos que nem sempre o trabalho vai me dar. Então eu posso me sentir muito frustrado com isso. Eu posso ter um trabalho que está muito bem, mas o trabalho pode sofrer mudanças, né? As coisas mudam, a conjuntura muda e eu preciso estar preparado para me adaptar a essas mudanças. Então o burnout ele acontece quando você tem um desajuste no seu ambiente de trabalho e você começa então a sofrer do trabalho. A ansiedade me levou a achar que eu não tinha tempo mais para nada, mas assim, que eu fiquei impaciente em ouvir as pessoas, eu não tinha paciência.
né? Vamos rápido, fala rápido. Aí você vai contar uma história, não fica enrolando, fala já o ponto, né? É muita coisa, não é? É muito rápido, é muito rápido. Se acontecer um acidente, sei lá, na avenida aí, você já vai entrar na justiça, você já quer saber. Você já quer saber. Imagina essa pressão. Fumava muito. Porque basicamente do JJ e os outros jornais, até o último agora, o Jornal Notícia, eu deitava e via o jornal na minha cabeça. Pensando o que eu ia colocar em determinada página. Página tal vai isso, página tal vai aquilo. Eu tô, como falei pra você, eu tô fazendo um direcionamento da minha carreira para ver o que eu vou fazer. Eu estou trabalhando com o meu irmão. Na área? Não. Por que não mais na área? O pessoal pergunta pra mim, eu falo assim, que eu tirei umas férias sabáticas, né? Hoje, o jornalista, ele precisa, assim, do meu ponto de vista, aprender a gerir a carreira dele, né? Eu não soube. Mas eu acho que, assim, é um recado, precisa aprender a gerir a carreira. Eu e minha profissão era um casamento que estava prestes a romper. Só não rompi ainda porque não tinha achado outra. Vou falar pra você, eu amo o que eu faço, entendeu? Assim, eu gosto, né? E você acaba se envolvendo tanto com essa coisa de correria que tem, essa pressão, e você poder estar falando com você, vou estar falando com o rapaz da rua, vou estar falando com o prefeito, vou estar falando com todo mundo, e você consegue ver outros assuntos, está inteirado com tudo que está acontecendo. Eu não, infelizmente, assim, eu não tive um sucesso financeiro. Sucesso financeiro não. Mas eu me realizei na minha profissão, né? Eu queria poder ter a oportunidade de ter me realizado e ganhado dinheiro para isso. O que a gente pode falar para o jornalista são as dicas relacionadas a você pensar que para você prevenir a ansiedade, você tem que ter uma vida equilibrada. Trabalhar internamente as questões que te preocupam. Toda preocupação, ela pode ser bem conduzida pelo ser humano. A preocupação não precisa te levar à perda de controle. Você tem que ter uma dedicação importante para o trabalho, mas você tem que ter uma dedicação importante para o seu lazer, para a sua vida social. A sua vida tem que ser completa em todas as esferas de funcionamento. Então, para você poder cuidar da ansiedade, se prevenir da ansiedade, você tem que ter um equilíbrio na vida. Não adianta você ser muito bem sucedido profissionalmente, mas não ter vida social, não ter uma vida familiar, não ter uma vida espiritual. Isso tudo é muito importante no manejo da ansiedade, no sentido de equilíbrio da vida. O ser humano tem uma característica que é única do ser humano, que é o processo de reflexão. A gente hoje em dia está vivendo muito no automático. A gente precisa parar um pouco e pensar nas escolhas, pensar que toda escolha tem consequência, e às vezes a gente age impulsivamente e depois fica difícil para fazer a retratação, e isso aumenta o nível de sobrecarga, uma sobrecarga que eu mesmo me imponho. Então, a ansiedade a gente maneja da seguinte forma: equilibre a sua vida, tenha momentos de prazer, momentos de lazer, né? Tenha momentos de trabalho importante, se dedique ao seu trabalho, não pare, né? O trabalho, a partir do momento que você se forma, é só um start. Você nunca mais vai parar de se aperfeiçoar, de treinar, de adquirir habilidades para usar na sua vida profissional. Essas habilidades também precisam ser empregadas em outras esferas. Então, o lazer, o prazer, a diversão, o descanso, isso é fundamental. Se você não consegue equilibrar isso, você está sob fator de risco para desenvolver um transtorno ansioso.